Vocês perguntaram e eu respondi. Eu sei que existem algumas perguntas sobre o Deus da Água que não foram respondidas ainda. E eu também sei que vocês querem muito saber sobre a continuação, porque eu recebi algumas perguntas sobre isso no Instagram. E é por isso que eu tô aqui pra responder todas as suas dúvidas e explicar algumas coisas. Oi, meu nome é Fernanda Fernandes, sejam muito bem-vindos ao canal e eu sou escritora do livro A Deusa da Água, Os Renegados, volume 1. Para quem ainda não me conhece, eu vou contar um pouquinho resumidamente como que é a história desse livro, mas sem dar spoilers, viu? O livro é uma fantasia juvenil para 13 anos, ou seja, ele tem uma linguagem um pouco mais infantil mesmo e não tem hot. Ainda bem, né, que não tem gente hot com 13 anos, pelo amor de Deus. Mas que fique claro, eu sei que muitas pessoas perguntam, porque é uma coisa importante se dizer. O livro conta a história da Amy, que é a personagem aqui da capa, que ela é uma adolescente vivendo sua vida normal em São Paulo, até que ela vai numa festa e ela é perseguida nessa festa por pessoas mascaradas esquisitas, muito esquisitas. Inclusive, essa foi uma cena muito divertida de escrever. A do banheiro, do primeiro capítulo. Quem já leu vai saber do que eu tô falando. Mas foi muito divertido, foi legal. E aí, depois dessa festa, ela consegue fugir dessas pessoas esquisitas e vai pra casa dela. Só que a casa dela tá um pouco diferente. As janelas estão com barreiras, as portas estão com barreiras mágicas, essa que não dá pra enxergar, mas que ela não consegue sair dali. Então, os amigos dela que estavam na festa dela, como bons amigos, vão procurar ela, né? Até porque que amigo em sã consciência deixa a amiga lá, não responde mensagem, nunca mais aparece. Gente, pelo amor de Deus, né? E aí, eles vão atrás dela e também vem essa barreira e fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Até que a avó dela chegam no apartamento e nós descobrimos que quem colocou a barreira foi a avó. A partir disso, a história se desenrola entre a Amy e os amigos dela, que são levados para uma escola mágica em Goiás. E nessa escola, eles descobrem que eles descendem de deuses. Deuses esses que não fazem parte de nenhuma mitologia existente porque eles foram inventados. Claro, tem inspirações em mitologias que nós conhecemos e algumas não tão muito famosas, mas eles foram inventados completamente. Então a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história da Amy, dos amigos dela, descobrindo de quais deuses elas pertencem. Só que tem mais um problema. A escola mágica era pra ser um lugar seguro, mas depois que a Amy faz o teste dela, nós descobrimos que não é. E aí, pra saber o que acontece, vocês terão que ler, porque eu já falei muito e depois disso é spoiler. Mas pra quem gosta de fantasia, um estilo meio Percy Jackson, uma leitura rápida, porque apesar dele ser grande, a escrita é muito simplificada, e também porque ele é de fato um livro para mais 13 anos, ele não vai ter uma leitura difícil. Então se você gosta de Percy Jackson e também de Instrumentos Mortais, você provavelmente vai gostar da Deus d'Água, porque foi a minha grande inspiração, né? Eu escrevi esse livro numa época em que eu gostava muito de Instrumentos Mortais e de Percy Jackson, então é inegável as suas inspirações, mas tem muitas coisas originais também. Nós não podemos esquecer que todo o ambiente da escola foi inventado do zero e também tem vários lugares interessantes para conhecer. Temos o Mirante Solar, Pequeno Sol, o Bosque. Então, assim, paisagens deslumbrantes, entendeu, rapaziada? E é isso. Bom, e agora nós vamos partir para as perguntas que vocês fizeram no meu Instagram. Começando aqui pela pergunta da escritora Manus. Qual foi sua principal inspiração para escrever a deusa? Eu posso ser muito sincera e dizer que eu não tenho muita ideia de como responder essa pergunta. Não porque eu não tenha inspiração. Claro, eu tive várias inspirações. Mas a questão é que esse é um livro que demorou muito pra ser escrito. Então demorou muito, assim. As inspirações foram mudando ao longo do tempo. Pra quem não sabe, eu comecei a escrever A Deus da Água com 12 anos. E faz muito, muito tempo. Então eu escrevi, ele nem se chamava Deus da Água, ele se chamava Imortal. Não sei de onde que eu tirei esse nome, não faz nem sentido hoje em dia. Eu terminei ele com 16, publiquei com 17. Entre 20 e 21, eu reescrevi ele e republiquei ele. Então, assim, processo de praticamente uns 10 anos escrevendo, e é claro que as minhas inspirações principais mudaram, e eu infelizmente não lembro qual foi a primeira, né, a minha primeira inspiração, a principal inspiração que me levou a escrever, mas eu tenho quase certeza que foi Percy Jackson. Foi alguma coisa ligada com Percy Jackson, porque eu não tinha, obviamente, com 10, 12 anos, lido muita coisa. E Percy Jackson foi uma das primeiras coisas que eu li. E eu achei o mundo muito legal. Então, as semelhanças de Percy Jackson nessa história são meio óbvias, porque, enfim, era o que eu conhecia e o que eu gostava. Mas também com Harry Potter, né? A primeira versão era bem Harry Potter, algumas coisas. Na segunda eu já tirei várias, porque eu vi que não fazia mais sentido. E, assim, eu sou, né, sempre tentando ser original, não vamos plagiar a história dos outros. Então, não vou lembrar direito, mas em relação a livros, eu tenho absoluta certeza que foi
Percy Jackson, um pouco de Harry Potter e a Cassandra Clare. A próxima pergunta é Mendel Porto, e ela perguntou: eu queria saber como foi a sensação de escrever o livro. Então, novamente, eu vou contar as duas versões, a primeira versão e a segunda, porque são coisas muito diferentes. A primeira versão eu escrevi super empolgada e eu falei: meu Deus, eu sou a pessoa, a melhor escritora do mundo, não há erros no meu livro, ele é perfeito, maravilhoso. Assim, eu escrevi, né, com a autoestima lá em cima, até porque a gente, né, eu não tinha muita noção, eu era muito nova, eu não tinha noção nenhuma de nada do que eu tava fazendo, mas foi uma sensação muito boa, porque na época eu também publicava no Notepad, então os meus amigos da escola liam, né, do ensino médio, eu publicava, eles liam, e aí era uma coisa super legal, inclusive os nomes dos personagens, né, da amiga da protagonista, dos amigos da protagonista, são os nomes dos meus primeiros amigos lá no Fundamental, né, então, não os nomes, mas os sobrenomes, então, inclusive muita gente fica falando, é porque sobrenome é americano, gente, os nomes dos meus amigos eram assim, eles são brasileiros, então assim, entendeu? Foi uma sensação muito boa. Eu lembro que eu escrevi a primeira versão toda à mão e eu escrevia na aula, né? Então era sempre muito legal porque eu não prestava atenção nas aulas e ficava escrevendo. E aí era muito divertido acabar um capítulo e aí eu chegava em casa e ia passar pro computador, ia passar no Notepad e era muito divertido mesmo. Aí a segunda versão eu fui escrever em 2023 durante a greve da minha faculdade, né? Então foi ali mais ou menos um mesinho que eu tive um momento pra me dedicar pra isso e foi super divertido ver algumas coisas e poder mexer em algumas coisas, né? Porque tinha coisas que... Eu já publiquei o segundo livro, e vai reescrever porque ele, obviamente, se tornou obsoleto. Mas poder reescrever as coisas e fazer diferente agora, com uma visão de alguns anos mais velha, foi muito divertido também. Porque, claro, tem coisas que eu gosto, que eu mantive da primeira versão. Na verdade, muitas coisas eu mantive da primeira versão. Mas tem muita coisa nova. Tanto que o livro dobrou de tamanho, né? Só que tem um porém, né? Eu vou falar isso depois em outro vídeo, quando eu for contar a história dele inteiro. Que na minha pré-venda eu tive que mudar algumas coisas, algumas questões, porque eu não ia ficar em paz se eu deixasse o livro ser publicado daquela forma. E aí, nessa de mudar, foi uma coisa meio pesada, assim. Não porque eu não ia mudar, mas porque, eu tava em pré-venda, eu tinha prazo, eu tinha comprado. E aí, eu ia ter que cumprir esse prazo. Então, assim, eu fiquei muitos dias seguidos relendo um livro de 450 páginas. Eu tive que reler o livro em 2 semanas e reescrever. E, assim, não recomendo, tá? Não façam isso. Vão pra sua pré-venda quando vocês tiverem 100% de certeza do que vocês escreveram. Não, isso daí foi loucura. Nunca mais vou fazer na minha vida. Escrever esse livro foi bom, mas também foi muita dor de cabeça. Meu Deus do céu. Não tem como. Foi divertido, mas assim, me mande universo, me mande escritas mais tranquilas. Obrigada. A Mendel Porto fez outra pergunta e ela perguntou qual foi a inspiração para os personagens. Inclusive a inspiração para a protagonista. Os meus personagens, eles foram inspirados nos meus amigos. É claro que tem muitas coisas diferentes e não são todos. Os amigos da protagonista foram inspirados nos meus amigos porque era a referência que eu tinha. Então, você pode ver lá, a Rose Muradian. Muradian é o sobrenome da minha amiga. O Arnaldo Almeida. Almeida é o sobrenome de um amigo meu que ele me enche o saco. São que a gente tinha. Então, querendo ou não, os amigos da Amy foram inspirados nos meus próprios amigos, exceto o Alan. Sabe por que eu não inspirei o Alan em ninguém? Porque naquela época eu tinha um crushzinho. Um crushzinho que eu não tinha muita certeza se ia dar certo. E aí eu ficava, nossa, será que ele é? Será que ele é meu Alan? Aí eu falei, gente, acho que eu não vou cometer essa burrada, porque vai que eu não, sei lá, não dá certo com esse menino, e aí eu vou ficar com raiva do personagem e vou querer matar ele. Tanto que não deu certo com esse menino. Spoiler. É claro também que eles são parecidos, mas não iguais. Por exemplo, temos a Emma, né, que tem todas as suas questões lá com o meio ambiente e as roupas, não sei o quê. E, gente, não, a minha amiga não era surtada e maluca que nem essa menina. Só que a aparência física dela são muito parecida, dela ser loira, dela se vestir super bem e tal. E, tipo, eu sempre achei, né, que a minha amiga era muito estilosa. Então, é por isso que elas são parecidas, né? Vamos lá. Vamos restringir algumas coisas. Não é porque algum personagem é babaca ou vai ser babaca futuramente que os meus amigos eram assim. As inspirações têm limites. Então, alguns foram inspirados em aparência física, outros na relação com a protagonista e outros na sua personalidade. Os outros personagens que não fazem parte do ciclo de amigos saiu do nada. Saiu, de repente, apareceu, exceto o Brax,
que na verdade ele foi inspirado no meu avô. Não pela aparência, nada do tipo, mas o meu avô, né, era um senhorzinho e tal, os Brax também é meio senhorzinho. Só que o meu avô, ele era muito piadista, ele fazia muita piada, né, ele era descendente português, então às vezes ele soltava uns português de Portugal, assim, um sotaque do nada, e fazia umas piadas, e aí eu vejo o Brax meio com esse jeitão meio divertido, meio engraçado, meio, não é aquele velho rabugento, sabe? Ele é um velho que é diferente, entendeu? Ele tem esse lado mais alegre que meu avô tinha. Tanto que a dedicatória do meu primeiro livro, né, a primeira versão do livro, foi pro meu avô, porque ele não chegou a ver o livro finalizado. Ele acabou falecendo antes, mas eu contei pra ele, né, que ele tinha inspirado, naquele mesmo ano que ele faleceu, eu cheguei a contar pra ele que ele tinha inspirado esse personagem e ele ficou super feliz, super animado. Agora, a protagonista, eu não sei. Todo mundo fica falando que essa desgraça dessa menina parece comigo. Eu odeio que falam isso, mas eu também não posso negar que ela pareça comigo. Não que eu esteja assim, nossa, me achando, mas é porque eu falei, eu tinha zero experiência, eu não sabia fazer personagem, tanto que vocês podem ver que eu me baseei nos meus amigos, e é óbvio que sem querer a Amy acabou se baseando em mim, mas não completamente, até porque na primeira versão tinha muito mais a ver comigo, nessa segunda é bem diferente já, tanto que uma coisa que eu quis muito trazer nessa segunda versão fosse que ela de fato se comportasse como uma adolescente, porque adolescentes, eles, mano, não tem muita noção das coisas às vezes, eles sentem tudo com muita intensidade, né, e eu fui adolescente, eu sei como que isso funciona. E aí eu fico com raiva que eu vejo os livros de fantasia, com o protagonista com seus 16, 17 anos salvando o mundo. Cara, parece que tem 20, 25. Ai, pelo amor de Deus, a menina tem 16. Ela se comporta como uma pessoa que tem 16. Se você vai ver uma pessoa meio mimada, assim, às vezes. É meio sem noção. Aquela pessoa que se importa demais com os outros. Eu falei, na adolescência, tudo a gente sente demais. Então, ai, meu Deus, meu amigo tá muito chateado por esse negócio. Ai, é o fim do mundo. Sim, vai ser o fim do mundo pra ela, entendeu? Porque é assim que a adolescência funciona. A próxima pergunta é do Sakino555, que me botou pressão falando sem pressão. Mas tem alguma previsão de quando sai? Eu imagino que você esteja falando do segundo volume, né? Eu não quero dar uma data específica, porque eu já fiz isso de dar uma data e eu não consegui cumprir. Só que dessa vez, o que eu posso dizer é que eu estou com um projeto atual, um livro único de fantasia, que eu pretendo tentar uma publicação tradicional, por isso que eu tô me dedicando bastante, que eu quero acabar até o final desse semestre, né, até julho, e aí eu vou entrar na segunda versão do segundo volume de A Deusa da Água. Então a minha previsão é de ficar 6 meses, os últimos 6 meses do ano, só focada em Os Renegados. E aí eu provavelmente, presta atenção, provavelmente lançarei no primeiro semestre do ano que vem, de 2026. Por que eu tô falando isso? Eu sinto que eu coloco prazos que eu não consigo atingir, porque eu sempre acho que a minha vida vai ser mais fácil, e aí chega a faculdade e passa um caminhão em cima de mim, mas principalmente porque eu tava estudando algumas coisas sobre escrita e o pessoal sempre fala que, cara, quanto mais tempo você trabalha no livro, melhor ele fica. E eu acho que por mais que eu tenha escrito A Deusa da Água por uns 10 anos, não foram uns 10 anos muito conscientes, assim, porque eu não tinha experiência, eu não tinha noção, eu não tinha estudo pra isso. E agora que eu tô com essa bagagem maior, eu decidi esperar mais tempo e dar mais tempo para escrever. Então eu não vou escrever em um mês, que nem algumas pessoas fazem, em 3 meses também, até porque um livro ou outro é normal você escrever rápido. Mas eu quero me dedicar pelo menos 6 meses pro livro. Talvez eu me dedique mais? Talvez. Mas no mínimo 6 meses pra qualquer livro a partir de agora que sair meu, porque, gente, tempo faz completamente a diferença. Não é que eu vou ficar 6 meses pra fazer uma versão. Provavelmente eu vou acabar uma versão em 2, 3 meses, só que aí eu vou revisar, e aí vou mandar pras pessoas lerem, aí eu vou revisar de novo, vou mandar pras pessoas lerem, vou reescrever algumas vezes. Então é um processo importante que hoje em dia eu reconheço que é importante, entendeu? Respondendo sua pergunta, provavelmente vou escrever o segundo volume no segundo semestre de 2025 e lançar no primeiro de 2026. Mas é tipo assim, gente, o primeiro semestre de 2026 pode ser janeiro, março, abril, julho, enfim, só Deus sabe. O Felipe perguntou qual parte você mais gostou de escrever. As partes mais divertidas, com certeza, foi o primeiro capítulo, reescrito, a cena do banheiro, né, com o mascarado. Foi tão legal escrever aquela cena porque eu acho ela muito dinâmica, assim, ela é bem rápida, ela me proporcionou várias oportunidades de explorar como se defender num banheiro, então eu achei muito interessante. Além dessa, a do Mirante Solar, porque eu acho o Mirante Solar muito bonito, todo aquele esquema da luz do sol indo embora, e aí o chão, né, acendendo e tal, eu acho muito, muito bonito, muito divertido. Um capítulo que eu achei muito legal foi o 13, Desbravadores do Mundo, porque eu quero muito explorar mais a deusa Makira, né, eu tenho algumas ideias, inclusive um personagem dessa deusa que tem aí pra aparecer nos próximos volumes. Eu gosto muito porque é aquela sementinha ali, entendeu? Tá começando alguma coisa ali, uma coisa muito interessante. Aqui tem mais uma pergunta do Felipe, que ele perguntou, tem algum spoiler do novo livro? E aí eu não vou estar sabendo se é sobre o Segundo dos Renegados ou se é o livro misterioso que eu tô escrevendo. Então eu vou dar um spoiler
spoiler dos dois. O spoiler do livro misterioso, que eu não vou falar o título porque nem eu sei o título ainda, que o nosso protagonista é a pessoa mais insuportável do mundo, mas que vocês vão gostar dele. Eu decidi escrever um personagem chato. Um personagem que tem manias, que ele é grosseiro, que ele tem um sonho tão grande, mas tão grande, que ele não vai desistir tão fácil assim. É um livro que ele é bem diferente, ele tem muito uma vibe de vilão, sabe? Davi Schwab. Não é que vocês vão achar ele chato, insuportável, meu Deus, ai que chatice ler sobre ele. Não. Ele é um personagem lível, que as pessoas vão querer conhecer ele, mas que ele é uma pessoa chata, entendeu? Não foi feito pra ser uma pessoa legal, ele foi feito pra ser uma pessoa bem rabugenta. E esse é meu spoiler sobre o livro que eu tô escrevendo, que é completamente diferente da maioria das coisas que eu já li. Sobre os segundos volumes dos Renegados, praticamente todas as coisas que vocês me pediram pra aparecer no livro, pra ter no livro, tem. Muitas pessoas pedem aí sobre um casal, né? Temos informações sobre esse casal, mas o meu spoiler mesmo é que não é uma história muito feliz, né? As pessoas que leram, chegaram a ler a primeira versão, falam que esse livro é muito melhor que a Deus da Água, e eu não duvido, porque eu já escrevi ele mais velho, né? Eu já escrevi ele com 20 anos, e dá pra perceber o quão original é a história desse segundo livro e o quanto de inspiração a Deus da Água teve, né, de outras obras. Então, por favor, não desistam de mim. É que eu não consegui arrumar todas as coisas que eu gostaria na Dudas da Água, porque ele já tinha sido publicado, porque eu não ia mudar certas coisas. Aí na pré-venda eu decidi mudar o que eu não ia mudar, e aí eu já não podia mudar mais o que eu queria. É confuso? É, mas tem coisas que eu gostaria muito de ter mudado, só que eu não podia mais. Mas o segundo livro, ele é muito diferente do primeiro. Aí de Castro perguntou se temos data para o segundo, e aí aquilo lá que eu já tinha respondido pra outra pergunta. Temos datas definidas, mas temos metas, né? A meta é acabar até o final desse ano o livro e aí conseguir publicar ele no primeiro semestre do ano que vem, de 2026, também de forma independente. Aí de Castro perguntou de novo se vai ter remessa do livro físico do segundo livro. Comprei físico na Bienal e preciso das continuações físicas também. Eu te entendo, eu não gosto, né, de não ter. Se tem tudo físico, é tudo físico. Se é tudo e-book, é tudo e-book. Então, a minha intenção é sim trazer a continuação do livro física de novo em financiamento coletivo, porque, gente, insustentável fazer esse financiamento coletivo. Eu vou falir se eu fizer isso. A Indy também deixou um elogio, né? Ela escreveu elogiar muito sua escrita. É leve, me conectei com a Amy de cara pelos comentários dela no boost. Gente, essa também é uma das cenas que eu posso colocar como uma das minhas preferidas, porque eu pensei muito sobre a Deusa da Água no ônibus, né? Eu voltava do ensino médio com transporte público e eu sempre odiei dias de chuva no transporte. Os comentários sobre o ônibus foi um desabafo pessoal. Mas eu fico muito feliz que você tenha conseguido se conectar. Na verdade, é muito bom saber disso, porque às vezes a gente fica naquela dúvida, será que meu personagem tá realmente sendo agradável pras pessoas? Então eu fico muito feliz com a sua opinião. Muito obrigada. A autora Taurus perguntou, você acha que 3 anos escrevendo um livro e tendo vida acadêmica é muito tempo? Não é muito tempo. Eu vou te contar uma coisa, se eu não me engano, o Tolkien demorou 7 anos pra escrever Senhor dos Anéis. O livro que eu tô lendo agora, O Nome do Vento, gente, esse cara publicou o livro em 2012. E aí ele escreveu, acho que o outro em 2015, mais ou menos, 2014. E o terceiro livro, não veio até hoje. Então, assim, se ele pode demorar 10 anos, por que nós não podemos também, não é mesmo? Mas eu não acho muito tempo, não. Na verdade, eu acho que quem faz muito rápido, talvez corra o risco de deixar passar algumas coisas, depois querer mudar e não poder mudar mais. Então, quanto mais tempo você trabalha numa obra, num projeto, eu acho que melhor ele vai ficar. Claro que a gente tem que saber a hora de soltar esse projeto e falar, não, agora eu acabei, tem que ir. Porque se a gente ficar querendo ser muito perfeccionista, a gente nunca vai publicar nada. Então, também tem que saber esse momento. Mas você falou, né, você tem vida acadêmica, eu também tenho vida acadêmica, e pra mim é impossível escrever livros tão rápido quanto outras pessoas, porque a vida acadêmica exige muito da gente. E não só a vida acadêmica, né? Porque ser escritor geralmente não é a primeira profissão de muitas pessoas, então nós temos outras profissões, e aí não dá pra fazer mais rápido muitas vezes, justamente por causa disso, porque a gente tem outras obrigações pra lidar com a vida. Se nós fôssemos só escritores, com certeza a gente conseguiria fazer em menos tempo, né? Mas até chegar lá, tem que vender muito livro ainda, então... Não, 3 anos não é muito. A Moiara Ferrari perguntou, qual o personagem que mais te representa? Isso é uma pergunta difícil, porque eu não
sinto que nenhum personagem da Deus da Água me represente. Eu acho que tem pequenos pedaços de mim em cada um deles. Eu posso dizer personagens que eu tenho um pouco mais de afeição, mas não que necessariamente nós sejamos parecidos. São personagens que eu tenho um carinho a mais em relação a alguns outros. E aí, um desses personagens é o Runa. É um personagem que eu gosto muito dele. Tenho muito carinho por esse personagem, mas assim, a gente não é parecido, entendeu? Obviamente, todo escritor coloca um pouquinho de si mesmo no personagem, até porque a história tem muito da gente. Então, claro que os personagens têm cada um ali a sua característica minha que foi passado por algum deles. Mas que me representa, eu acho muito difícil ter algum que eu olhe e fale, nossa, ele parece muito comigo. Não. A maioria tem pequenos traços de personalidade que se assemelham a características minhas, entendeu? A próxima pergunta é do Ian Marcos, perguntando: conta sobre o processo criativo, como você organiza as ideias e o que você acha interessante acrescentar. Eu não vou falar sobre o que eu fiz na Deusa da Água, porque foi completamente errado. Não tive muito um processo de organizar ideias, eu só meio que saía escrevendo. Vou falar agora o que eu faço nesse livro que eu estou escrevendo atualmente, né? O que eu aprendi com esse processo. Eu gosto muito de separar em um arquivo uma coisa chamada Bíblia da História. Isso é muito comum no roteiro. E aí eu decidi fazer para minhas histórias a Bíblia delas, que é nada mais, nada menos que um documento contendo todas as informações possíveis do seu universo. O famoso world building, que muitas pessoas acham um saco, eu também acho um pouco chato, mas é importante ter esse tipo de informação para você não se contradizer, não tiver nenhum furo, nem nada do tipo. Então é muito legal quando você começar a ter uma ideia, anotar ela, rascunhar mesmo, sem muita pretensão, só para você não esquecer, né, o que você tá pensando, e aí você vai desenvolvendo esses pontos, né, você desenvolve primeiro as coisas que você precisa que aconteça, porque geralmente eu vejo muitas pessoas falando que, eu tenho o final da minha história, mas não tenho o meio, né, isso é muito normal acontecer, então vai anotando essas coisas que você quer, aonde você quer chegar, e depois você vai tentando preencher as lacunas pra chegar nesse evento. O que eu faço muito agora é escrever, colocar lá, é capítulo 1, aí eu dou uma descriçãozinha do que vai acontecer, capítulo 2, a descrição do que vai acontecer, pra manter esse fluxo, né, de etapas, pra mim saber o que tá acontecendo mais rápido, assim, visualizando mais rapidamente, o que tá acontecendo, pra onde que a história tá indo, pra onde que os personagens estão indo, o que tem que acontecer dali pra frente. Então isso eu acho uma coisa muito legal de ter nas histórias em geral. A Esther perguntou: de onde você tira as suas ideias incríveis para os seus livros? Eu de verdade não sei muito. Eu acho que as ideias nascem da necessidade de contar alguma coisa, de se expressar de alguma forma. Eu sei que eu escrevo fantasia e, tipo, gente, é fantasioso, obviamente. Mas se vocês prestarem atenção, meus personagens têm muitas questões internas. E eu acho que as minhas ideias, assim, para os personagens, principalmente, nascem dessa necessidade de expressar questões internas e de falar sobre coisas as quais eu gostaria de expor pro mundo, mas eu não consigo, né, de outras formas. Esse livro, por exemplo, que eu tô escrevendo, nasce de uma revolta muito particular minha, né? É um livro que trata sobre questões ambientais muito fantasiosamente, tá? Então, tudo que vocês lerem vão ser muito nas entrelinhas. Claro que tem, sim, essa pauta muito escancarada, mas as minhas críticas estão nas entrelinhas, porque é um livro de fantasia, mas que lendo vocês vão compreender muito bem o que eu quis dizer, e muito bem como é um reflexo do mundo de hoje. Então, ela nasceu da minha vontade, né, da minha raiva, assim, digamos, com a situação, né, porque eu me importo demais e parece que muitas pessoas não se importam muito. Né, e principalmente as pessoas que podem fazer alguma coisa não se importam. Então nasceu realmente dessa minha angústia, sabe? Então as ideias nascem de coisas diferentes. Essa realmente é uma coisa que eu preciso contar, sabe? Do D'Água eu acho que nasceu mais de uma vontade minha de quando eu era criança, de que eu queria escrever, que eu queria ler uma coisa como aquilo que eu escrevi, sabe? A gente tem que falar, escreva um livro que a sua criança gostaria de ler. Eu acho que a Luta da Água nasceu daí. Mas assim, as ideias, eu não acho que elas têm um lugar específico. Elas vão se formando aos poucos. Porque eu falei, né? As minhas ideias se formaram em anos. Então, às vezes um negócio que eu vejo, que eu não dou muita bola, na verdade começa a desencadear alguma coisa. E ela vai crescendo, até que ela se transforma numa ideia realmente grande para um livro, né? Amanda Laureano perguntou: hoje em dia, se eu mudaria alguma coisa? Todas. Não, brincadeira, não são todas, mas eu mudaria muitas coisas, sim. Eu acho que, enfim, a escrita é um processo. Você tem que, em alguma hora, abrir mão do seu livro e falar, é isso, ele vai pro mundo desse jeito, e aí depois você vai querer mudar, mas assim, já foi. Não tem mais o que fazer, e eu não pretendo mexer mais no Deus da Água. Se mexer é pra corrigir erro ortográfico, sabe? Mas história, deu, né? 2 versões, chega. Mas eu mudaria. E isso é uma questão que me deixa muito chateada, né? Querendo ou não, porque eu escrevi a 2ª versão querendo mudar muitas coisas, e eu mudei muitas coisas, o que já me deixou muito mais feliz. Só que pela
pelas questões dos deuses, porque antigamente eu usava deuses panteão indígena, eu não mudei algumas coisas porque eu não podia mudar algumas coisas, né? Eu não podia fazer mudanças tão bruscas, porque os deuses ainda estavam lá, a história tinha que correr de uma certa forma. Quis, né, mudar o nome de personagem por causa de já ter pessoas que conheciam e tudo mais. E hoje em dia eu percebo que eu deveria ter simplesmente, é uma versão nada a ver com a outra e acabou, sabe? Claro que muitas coisas iam continuar, mas eu queria muito ter mudado o nome de personagem. Eu queria ter mudado muito como algumas coisas acontecem na história. Por exemplo, como que eles chegam no mundo mágico, sabe? É uma coisa que hoje em dia, né, e naquela época que eu reescrevi, eu já tinha formas melhores de fazer isso, só que eu decidi não fazer porque a própria história me impunha barreiras, porque tinha um segundo livro. Então, assim, não era nem tanto só pela questão dos deuses, é porque, tem um segundo livro já, sabe? Eu tenho 80 livros em caixa do segundo livro, porque eu não vendi, e aí agora eu reescrevi o primeiro e eu não vou vender esses livros porque eles estão obsoletos, eles não fazem mais sentido. Então eu tomei um prejuízo gigantesco com esses 80 livros em caixa, e mesmo assim eu não fiquei satisfeita, porque eu decidi mudar a questão dos deuses, que era o que me prendia por causa do segundo livro, né? Inclusive tá aqui. Era os deuses que me prendiam em relação ao segundo livro e o nome dos personagens. Então eu não mudei essas coisas pra ir chegar na minha pré-venda e eu decidi que eu ia mudar. E aí, só que aí na pré-venda eu não tinha mais como mudar, né, outras coisas, porque eu não tinha tempo pra trabalhar melhor as questões. Já tinha muita gente que estava envolvida nisso, de prestador de serviço, enfim, de pessoas que compraram. E aí ia ser uma sacanagem eu virar pras pessoas que compraram e falar: gente, peraí, vou reescrever por mais um tempo, tá? Beleza. Sendo que a minha pré-venda já atrasou por questões que nem foram culpa minha. Então, assim, umas coisas foram culpa minha, outras não foram culpa minha, e aí não tinha o que eu fazer. Então, eu teria mudado muita coisa, eu não mudei porque eu fiquei presa no segundo livro, e aí o segundo livro, hoje em dia, nem, né, ser jogado fora, o que tá aqui na minha casa. É uma pena, né? É uma pena, mas, enfim, a gente aprende a fazer as coisas com calma, a pensar direito, porque... eu não queria mudar as coisas pra não tomar o prejuízo que eu tomei. Eu mudei e tomei o prejuízo e mesmo assim não mudei tudo que eu queria ter mudado. Sinceramente, por isso que eu falo que esse livro é o meu karma, entendeu? Gente, tudo que tinha pra dar errado nesse livro, ele deu. Desde a primeira versão que ele saiu, tudo que tinha que fazer, que passar perrengue com esse livro, ele deu. Então, eu vou fazer acabar os renegados e, vai ser isso, gente. Vai ficar do jeito que tá esse primeiro livro e acabou. A Beatrix perguntou: como você escreve cenas de luta, batalha, guerra? Tenho muita dificuldade. Olha, eu faço Kung Fu. Fiz por 4 anos. Então acho que isso ajudou muito. Assistir cenas, né, de filmes de luta me ajuda bastante. Mas eu acho que você ter noção corporal ajuda muito. Se você não quer fazer uma luta e tal, não é um pré-requisito, mas eu acho que ajuda muito na hora de você descrever as coisas. Mas noção corporal em si. Então não precisa ser necessariamente uma luta, mas sei lá, se fizer um alongamento, um yoga, sei lá, uma musculação, você ganha muito mais noção muscular, sabe? Do que cada músculo faz, e aí você até consegue descrever melhor, porque, por exemplo, gente, o Kung Fu é uma coisa que, nossa senhora, parece você masoquista, você sai de lá, parece que vai morrer, entendeu? E aí esse tipo de coisa me fez ter noção do quanto que o corpo aguenta, sabe? De, nossa, sei lá, tomei um soco na costela. Então essa é a dor de um soco na costela, sabe? Então esse tipo de coisa, a experiência própria ajuda muito, né? Claro que é uma luta de espada, você não vai lá catar uma espada e bater nos outros, mas eu acho que não sei se deu pra entender um pouco o que eu quis dizer, de que ter essa noção de movimento, por exemplo, eu vou fazer uma corrida. Gente, correr cansa pra caramba. Eu boto meus personagens pra correr, eu mesmo não aguentaria correr o que eles correm, e eu vou correr isso, eu já saio morrendo, sem fôlego, com a canela doendo, com a perna doendo, depois, às vezes, até fica com dor no abdômen, dependendo do que você fez. Então, é esse tipo de coisa, sei lá, tenta assistir coisas, né, filmes que tenham boas cenas de luta, mas também mexa seu corpo e veja como que o seu corpo funciona, né, porque às vezes a gente vai escrever alguma coisa e a gente acha que faz muito sentido. E aí a gente vê que, na verdade, não é humanamente possível. Ou alguma coisa que a gente achava que não era humanamente possível, na verdade é. Porque tem alguém que lá, não sei lá em que lugar, já fez. Então, pesquisar sempre é muito bom. E ir testando mesmo, sabe? E vai se conhecendo e prestando atenção em como que seu corpo se comporta e o que ele sente quando você expõe ele a esse tipo de coisa. E a última pergunta é do Wellerson, que já tá aqui faz tempo, perguntando o que significa o touro que o Alan vê e por que ele o vê. Isso é um baita de um spoiler. E um spoiler nem do segundo livro, tá? Esse, na verdade, vai ficar pro terceiro volume. No segundo livro, temos a presença desse
esse touro de novo, né? Outro spoiler, ó, eu tô cheio de dando spoiler hoje, hein? Misericórdia. No segundo livro temos esse touro, mas não temos explicações. A explicação vai vir lá no terceiro livro, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido responder as perguntas. Eu sei que às vezes eu falo demais, porque eu me empolgo, e eu preciso gravar uma história não, gravar um vídeo contando como que eu fiz esse livro, como que ele nasceu, todo o começo, porque é uma baita de uma história, são 10 anos, e eu tenho muitas curiosidades pra contar. E eu preciso isso, porque eu fico encaixando pedaços dessa história em diversos vídeos e conteúdos. E aí eu nunca conto a história inteira e também fico me enrolando pra falar outras coisas. Então, me perdoem pelas minhas milhares de informações que eu passei nesse vídeo, que eram a mais do que vocês perguntaram. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não deixe de ler o meu livro lá na Amazon. Tem um e-book, né? Por enquanto não temos o físico. Só pesquisar lá A Deusa da Água, Os Renegados Volume 1. Inclusive, se você já leu, lembre de avaliar ele na Amazon e no Scoob, porque ajuda muito nós, autores independentes nacionais, que precisamos da sua querida avaliação. Só, por favor, lembrem, né, de fazerem críticas respeitosas. Nunca vou ser contra alguém criticar livro. Inclusive, se tiver coisas que vocês não gostaram, é muito bom que me deem um feedback pra mim entender o que vocês não gostaram e fazer melhor em outros livros, mas sempre críticas construtivas, tá? Só ali manter o senso comum de respeito, façam críticas construtivas e eu vou ler e sem problema nenhum. Se vocês não gostaram de alguma coisa, ou se vocês não gostaram de várias coisas, vocês também podem optar por vir falar comigo no meu privado, né? Eu tô sempre aberta ali a DM, só falar tranquilamente que, gente, de verdade, eu sou muito aberta a receber críticas, porque eu quero muito melhorar como escritora para os próximos livros, não só a Deusa da Água, não só os Renegados, mas porque eu quero realmente seguir carreira com a escrita. Então, tudo que vocês vierem me trazer, tanto de pontos bons quanto de pontos ruins, vai me acrescentar muito. Também me sigam nas minhas outras redes sociais, Fê a Escritora, eu sempre tô por lá falando alguma coisinha, falando mais em tempo real, mostrando o processo do meu livro atual. Não deixe de se inscrever no canal, porque vai ter vídeo aqui toda semana e muito provavelmente todo sábado, meio-dia. E é isso, gente. Tchau!